curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia. Olá, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre jejum intermitente. Se eu sou a favor ou contra. Depende, gente. Tudo depende. A gente tem que tomar muito cuidado que é colocado na internet. Eu acho que você pode fazer, se observar, porém, quando você não tem autoconhecimento suficientemente, às vezes você pode se prejudicar. Então, tomar muito cuidado com tudo que é moda. Tudo que é moda. Jejum intermitente, pela visão oriental, é diferente pela visão ocidental. Cada vez mais, quando a gente vai estudando as questões orientais, eu estudo desde questões vinculadas com o yoga, o som, principalmente, eu gosto muito, a medicina chinesa agora, que eu já venho estudando, a gente percebe que os ocidentais não sabem viver. É muito, gente, é totalmente diferente a mentalidade dos orientais, né? Primeiro que existe um maior respeito com relação principalmente à dualidade, que é o que faz com que a gente esteja aqui. E falando do jejum intermitente, lá no Oriente é feito, mas quando você precisa fazer, tanto pela medicina chinesa quanto pela medicina da Ayurveda, eles não recomendam fazer todo dia jejum. Jejuns prolongados, todo mundo que pode fazer? Não. Vai depender muito do seu estado de saúde, principalmente da sua questão de Qi. Quando a gente não come suficientemente, a gente não consegue produzir o nosso sangue. E aí o que acontece? Se você não tem uma boa relação, né, com a terra, se você não é aterrado, você pode ficar aéreo demais, você pode ficar tonto demais, você pode ficar quando a pessoa até fala, nossa, tô com tanta energia, só que você fica acelerado demais. Isso não é legal. Eu já fiz todos os tipos que vocês possam imaginar, jejum intermitente, já fiquei 3, 4 dias de jejum, já fiquei 14 dias de jejum. E depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu não era esse meu caminho, né? Por isso que é importante de você testar. Mas o mais interessante, e aí entra a capacidade de você não ser teimoso, é de perceber que assim, opa, eu creio que agora não é mais para fazer. A gente, dentro das linhas cósmicas, né, das fluências cósmicas, a gente tem 4 estações, a gente tem dias, por exemplo, que tem uma maior influência da Lua, a gente tem dias que o dia está mais yang, a gente tem momentos mais yang, a gente tem momentos mais yin, e isso o ocidental não esquece e vive a vida que está vivendo, né, gente? Hoje em dia, se a gente parar para pensar, o planeta Terra está sendo destruído pelos ocidentais, principalmente. Pela ideia da Terra do Tio Sam, né? Ah, não, porque você tem que ir, não sei o quê. E aí esse feminino, esse relaxamento, aonde tá? Aonde existe? Jejum intermitente. Primeiro, consulte um profissional. Se você não conhece o seu corpo, ou se você não tem estudos suficientemente para você entender o que está acontecendo, não faça. Primeiro, vai consultar. Minha dica é sempre consultar alguém da linha integrativa que tem uma visão oriental, tá? Eu sempre, desde, sei lá, acho que faz 7 anos que eu não me consulto mais com médicos ocidentais, que tem uma linha de cabeça ocidental. Porque a gente está falando em termos de energia. O Oriente trabalha o corpo como energia. Isso é uma coisa muito importante. É um ponto. Segundo, se você já está estressado, não faça jejum intermitente. Você vai piorar ainda mais o seu quadro de estresse. Se você é mulher, não faça jejum intermitente. Se você já tem problemas de menstruação, já tem dores cólicas, coágulos, não faça jejum intermitente, né?
Quando é que a gente pode fazer um jejum intermitente? Você pode fazer o jejum intermitente se você estar em bem condições, equilibrado, harmônico. Se você tá com, por exemplo, se você tá com a pele gostosa, não oleosa, mas tá a textura, o cabelo tá bom, a língua não tá uma língua pálida e nem muito vermelha, você tá equilibrado mentalmente. Você pode vir fazer o jejum, por exemplo, uma vez por semana, um jejum intermitente. Uma vez por mês, você pode vir a fazer, às vezes, um jejum de 24 horas. Mas se você tá bem para fazer. Se você não tá bem, aí as pessoas falam assim: ah, mas eu não tô bem, eu faço o jejum, é melhor. Não necessariamente, né? Eu, por uma questão de. Como eu tenho eu tenho um lado muito forte, que é Capricórnio, essa força de vontade, eu fiz muito jejum e isso acabou danificando muito o meu estômago. Eu comecei a diminuir a força e a energia do estômago, que é onde você tem a questão da digestão junto com o baço. Depois, com o tempo, nossa, porque eu tinha muita energia, não sei o quê. Claro que você tem energia, porque você tá o sangue. O sangue é onde circula o espírito, né? Depois, com o tempo, eu comecei a ficar muito acelerada, muito mental, muito mental. E, nossa, não. Outra coisa também depende muito, assim, se você é uma pessoa que não faz atividade física, se você é uma pessoa que mora no sul, se você é uma pessoa que já é gelada, não faça jejum intermitente. Né? Por isso, primeiro consulte uma pessoa, um profissional, alguém que viva disso, alguém que já. Mas tomar muito cuidado com extremistas, né? Com extremos. Então, por exemplo, eu não comia à noite porque era uma questão para eu ter mais músculo, só que o músculo, para vocês terem uma noção, o tônus muscular, ele é construído a partir do baço, que é onde o baço forma o sangue. O baço só forma o sangue através do que você come, né? Então, ou seja, eu tava, na verdade, eu tava, na verdade, fazendo um processo de emagrecimento, mas de uma maneira totalmente agressiva pro meu corpo. Mas o meu foco não era emagrecimento, o meu foco era para ter mais tônus muscular, né? Ou seja, perder, né, gordura. E como é que eu comecei? Como é que eu comecei realmente a trabalhar um pouco mais essa questão da flexibilidade, né? E outra, a gente vai acostumando, o nosso corpo vai criando esse hábito e também isso não é ruim, não é bom, porque a gente se cristaliza. Quando eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo comer comida, meu estômago ele começa a reduzir, porque o estômago, gente, ele é uma camada muscular. E aí você não come a quantidade e eu comecei a realmente ter processos de fadiga mental. Não foi tão fácil assim. Então, ou seja, é para todo mundo? Não. Você tem que primeiro saber muito bem o que você está fazendo. Você tem que saber muito bem como é que você está, como é que está seu corpo, como é que está a sua saúde, né? E assim, às vezes você tem que se perguntar, é necessário? Acho que essa é a melhor palavra, é necessário. As pessoas, às vezes, elas querem emagrecer de uma hora para a noite, que é principalmente essa linha ocidental, ou seja, o oriental faz jejum, mas ele faz jejum com outros propósitos. O jejum do oriental é outros propósitos. O jejum do ocidental é para a questão de emagrecimento. E não é assim que se emagrece, né? Uma coisa que é interessante é que, por exemplo, como é que você entra num processo de emagrecimento, de você ter saúde? Na verdade, a gente vai pensar em termos de saúde, não emagrecimento, em termos de saúde, equilíbrio e harmonia com a sua mente, que é diferente. E o ocidental, ele vê o jejum, as pessoas comem tudo errado, aí fala, não, eu faço uma refeição por dia, aquela refeição horrível, desculpa falar, mas o ocidental come tudo errado, muito mal, come muito mal, gente. O ocidental, assim, a quantidade de industrializado que tem é absurdo, né? E aí o que que acontece? Aí faz jejum para emagrecer. Então, com o tempo, principalmente as mulheres vão começar a ter problemas de menstruação. Podem começar a ter quadros de irritabilidade, aí não sabem por quê. Aí, então são várias questões, são vários quadrantes, são várias variantes que precisam ser colocadas. Então, não é para ter medo, porque você não morre fazendo jejum, mas se às vezes você estiver num estado, né, de estresse muito forte, porque você já vai estressar seu corpo, né? Porque o nosso corpo ele precisa de alimento, ele precisa de alimento. Só que assim, ele não precisa da quantidade que come, porque as pessoas também estão comendo em excesso, e nem da péssima qualidade dos alimentos que é escolhido.
São vários fatores que precisam ser olhados, salientados. E o mais importante é você escutar o seu corpo físico, né? Mas é escutar o corpo, não é a mente, não é o sentimento, é o corpo. Eu lembro de uma vez, por exemplo, que eu tava. E outra coisa, pela medicina chinesa, o baço que comanda tudo isso, a gente vai perdendo a força do baço, aí a pessoa fala, ai, não tô mais com fome, né? Não tô mais com sede. Ah, isso é um indício pela medicina chinesa que seu baço está enfraquecido, por exemplo. E aí você não come mesmo. Aí pela medicina ayurvédica você vai ficando mais vata ainda, você vai ficando mais aéreo ainda. E é uma pessoa que às vezes você não consegue ficar perto, porque é uma pessoa agitada demais, mentalmente falando, né? Então, tomar muito cuidado, porque isso a medicina, isso o jejum intermitente do Ocidente não fala, né? Porque as pessoas falam, nossa, nem tenho mais fome. É então, porque o seu baço, coitado, tá enfraquecido, porque é ele que determina o senso, ele e o estômago junto, eles determinam o senso de fome e sede da gente. O normal, pela medicina chinesa e pela medicina ayurvédica, os dois falam a mesma coisa. O normal é você ter fome de manhã, principalmente de manhã, das 8 até o meio-dia. É o horário da fome, porque é o horário onde você tá na potencialidade do fogo digestivo. Então, é onde você... Por exemplo, é bom comer 11 horas da noite, meia-noite? Não, nada bom. Última refeição, pessoal, no máximo até as 7 horas da noite, uma refeição leve. Que o seu corpo consiga digerir aquilo, não vai me comer uma feijoada, né? Que não é legal. Então, ou seja, são várias vertentes que precisam ser faladas. E o jejum, na verdade, como eu falei, ele é específico. Então você pode dar um descanso para o seu corpo uma vez por semana. Por exemplo, o que é um descanso? O descanso é você. E agora eu vou ficar um dia sem fazer nada e vou meditar, vou cuidar da árvore, da natureza, sei lá o que seja. É um descanso para a mente. Hoje, grande parte dos problemas, né, da saúde mental é a mente acelerada, que é a tal da ansiedade. É a mente que acelera, acelera, acelera. E as pessoas nem sabem mais o que é sente o corpo. Elas não sabem sentir as necessidades do corpo. Quanto menos eu sinto o corpo, menos ele consegue digerir também os nutrientes. Então, a dica que eu dou é: cada caso é um caso, saiba sobre você, saiba reconhecer você, saiba se observar, saiba se conhecer, para que você utilize sim o jejum de uma maneira benéfica para você, não de uma maneira doida, né, onde você faz todos os dias, porque depois você pode vir a ter dificuldade de digerir os alimentos, né? Digerir os alimentos, porque o órgão ele vai ficando realmente enfraquecido, ele vai enfraquecendo. E uma das coisas mais importantes pela medicina chinesa, isso também é uma coisa que a medicina ayurvédica também fala, ou seja, as duas falam, né? Acho que isso é interessante, como bate muita coisa é com relação aos alimentos crus e gelados, frios, frutas. As duas, de certa forma, condenam isso. As duas falam que isso é péssimo porque isso faz com que a energia do estômago seja diminuída e com o tempo ele vai enfraquecendo, né? Com o tempo ele vai enfraquecendo. A mesma coisa posso um dia falar sobre tomar banho gelado. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Não é para todo mundo tomar banho gelado. Não é toda hora que você toma banho gelado. É saber fazer as estratégias. Se eu tô com estresse, eu já tô com dor no corpo, tomar um banho gelado às vezes pode piorar. Então, é bem interessante essa reflexão, né, de cada um. E a coisa mais importante é você tirar já os industrializados, e principalmente você conseguir ter uma janela entre o café da manhã, o almoço e a janta, né? Ou seja, um espaçamento para esse corpo também conseguir dar um descanso e não comer à noite, né? Ou seja, tomar sorvete, um monte de besteira que se come. Então, você já vai ter uma recuperação do seu corpo físico. Você já vai começar a ter uma recuperação. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa saber falar. E tudo é equilíbrio, gente. Tudo é equilíbrio. Tudo é moderação. Tudo é equilíbrio. Não tem jeito, né? Eu amo fruta, por exemplo. Eu amo fruta. Meu café da manhã, pra vocês terem uma noção, todos os dias era manga com maracujá, com banana e açaí, botava maca, ou seja,
era um café da manhã super nutritivo, só que é um café da manhã altamente gelado. E o que que acontece? Logo depois eu ficava um pouquinho. Eu percebia, mas eu não entendia. Eu ficava um pouquinho meia para baixo. Depois voltava o ânimo, voltava a energia. Aí eu falei, acho que, né? Até que com os estudos, né, com a prática e principalmente de perceber, principalmente perceber, por exemplo, no inverno que não se deve comer fruta gelada, ainda mais de manhã, não se deve, né? Então, isso é uma das coisas que que cada um, né? Aí cabe cada um de vocês, né? O quanto vocês querem conhecer principalmente as linhas orientais, que são as linhas, gente, que estão mais fiéis possíveis de como a gente pode estabelecer um estilo de vida, né? Saudável e principalmente conectado com a vida e com a natureza.